pastor Osmar, pastor Esdras, nosso amado irmão, missionária, minha esposa. Deus abençoe vocês. E também já quero adiantar, como não vamos ver os irmãos amanhã, quem é mãe aqui? Quem é mãe? Benção, né? Vou fazer uma oração especial para as mães, né? As mães que pagam o preço, carregam a gente na barriga, a gente ainda dá um chute na barriga dela. Tudo que a gente deseja, elas vão atrás, como que a gente está com vontade. Mas sobra para a mãe, né? Glória a Deus. Pega a gente no colo, amamenta, e eu desejo feliz dia das mães. Todas as mães abençoadas de Deus, amém? Deus abençoe. Vamos ao texto, meus amados. Glória a Deus, o tempo urge. Foi tudo muito bom até aqui, louvores abençoados, pastores, glória a Deus, grupos. Agora nos quero entregar a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, até aí no telão, verso 4 e verso 5. Antiga esse texto aqui na minha Bíblia. Pedras vivas para a casa de Deus. A versão NVT, uma versão transformadora. Amém? Todos aí estão afiados, acharam? Glória a Deus. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Amém? Podeis assentar, amados irmãos? Glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele é uma grande inspiração para a minha vida e para a sua vida. Porque, lendo a história de Pedro, estudando a personalidade de Pedro, nós entendemos que o que Deus fez por intermédio de Jesus na vida de Pedro é algo tão maravilhoso, algo tão lindo, que mostra o poder infinito da graça de Deus. Um homem que traiu o Senhor Jesus, negou o Senhor Jesus, desistiu do seu ministério, porque quando Pedro volta para o seu barco, ele está mandando um recado. Esse negócio de ser discípulo de Jesus, para mim acabou. Ser apóstolo de Jesus, para mim não dá mais. Eu neguei o mestre, eu neguei o Senhor. Como que a igreja vai me enxergar? Como que meus irmãos vão me enxergar? Um traidor, alguém que Jesus comeu na minha casa, curou minha sogra. Eu proclamei na ceia lá no cenáculo, se levantei na frente de Mateus, de Marcos, Lucas, João, e disse que ninguém ia tocar em Jesus, ninguém ia se aproximar dele, porque eu seria o seu escudeiro, eu defenderia. Foi assim que aconteceu na ceia. Quando Pedro se levanta e diz: Jesus, o Senhor não vai morrer, ninguém vai fazer nada com o Senhor, porque eu me defenderei. E Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E quando bati Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Não, Jesus faz aqui não sei o que, antes do cantar do galo, 3 vezes penetradas. Jesus já estava mostrando para Pedro um ponto fraco na vida daquele homem. E aquele ponto fraco de Pedro, nem ele mesmo enxergava. E quando você não enxerga o seu ponto fraco, ele se torna uma dupla fraqueza. Uma dupla fraqueza. Quando Jesus está mostrando para mim, para cada um de nós, o nosso ponto fraco, é para que nós vigiemos com aquele ponto fraco e venhamos a se revestir do poder de Deus, da graça de Deus, para não cair, para não tropeçar e cair nas astutas ciladas de Satanás, que todo dia, como foi dito aqui, ele tem um manjar, ele tem um prato para te enganar. Ele vem ardilosamente com as suas propostas para tentar te destruir. E você tem que estar atento com o seu ponto fraco. Você conhece a sua fraqueza?
você, infelizmente, às vezes, se envolve nesse negócio de disse-me-disse, fofoca gospel, fugico gospel, aí vai. Como é que é a sua fraqueza? Como é que é a minha fraqueza? Aí a gente tem que o quê? Pedir a graça de Jesus. Jesus, converte a minha língua. Jesus, passa a brasa viva nos meus lábios. Senhor, quando eu ouvi falar do meu irmão, que eu vim orar por ele, que nem agora o bafafá do momento é aquela história do The Best, The Power, The King. Mas quando você ouvir isso aí, até escute, mas não prolongue muito, não participe muito, porque está envolvendo toda a igreja, está envolvendo todo o evangelho, porque infelizmente as pessoas não sabem separar aquele e daquele. O fato de um cometer um escândalo respinga em todos os evangélicos, porque vão vir para cima de você e para cima de mim. E aí, como é que é essa situação? O que é que você me diz? O que é que você me fala? Então, meus irmãos, temos que estar vigilantes em oração para não cair nas astutas ciladas de Jesus. Olha, não aconteceu, ninguém é igual. Vamos orar, uma pessoa jovem. Jesus é perfeito, Jesus não escandaliza, Jesus não fez mal a ninguém, e assim vai. Aí você corta o assunto, não perde tempo com estas coisas. E Pedro, meus amados irmãos, não vigiou com o seu erro, com o seu ponto fraco, e acabou acontecendo tudo aquilo. Negou Jesus, abandonou o ministério, voltou à pescaria. Porém, Jesus é misericordioso. Jesus é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. É assim que ele falou? O bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha perdida. Talvez alguém pode falar, mas aquela ovelha perdida, será que vale tanto? Vale, para Jesus vale. Aquela ovelha perdida vale tanto para ele que você não imagina, porque ele também morreu por ela. Jesus não morreu só por mim na cruz. Jesus não morreu só por você. Jesus morreu por todos. Por todos. Jesus não nos dá o mérito de se vangloriar com a nossa salvação, porque não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que morremos de amores por Jesus e se compadecemos da crucificação, dizendo: Senhor, eu te aceito porque o Senhor fez. Não, foi Ele que nos amou primeiro e foi Ele que nos escolheu primeiro. Foi tudo Ele que fez primeiro. Nós estamos aqui apenas se rendendo à graça dele, se rendendo ao amor dele. Não é mérito nosso. Estarmos aqui hoje é a pura graça e a misericórdia de Deus. Não significa que você alcançou sabedoria, conhecimento, disse assim: esse é o caminho, eu vou para lá. Não. Nós éramos cegos, pecadores, indo em direção ao inferno, mentirosos, depravados, viciados, enganadores, deturpadores e alguns até assassinos. Eu não sei qual que era a sua classificação no passado, eu sei da minha, mas o que eu sei é que nós estávamos indo em direção ao inferno, e se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui hoje, limpos do nosso pecado, perdoados e com o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, e adorando o nome do Senhor e esperando o toque da trombeta para ir morar no Senhor. Então, mérito é totalmente de Jesus. E quando Jesus vai atrás de Pedro, ele está dando uma demonstração do poder que ele tem. Jeremias 18, o vaso estava quebrado, mas o que ele fez? Ele decidiu fazer um vaso novo, não desfazendo o vaso. Quebrou, joga fora. Desviou, deixa para lá. Está fraco, deixa para lá. Está pagando o preço, esquece. Vamos atrás daquele que está forte. Negativo. Jesus vai em busca do vaso quebrado, porque ele é especialista em transformar vaso quebrado em vaso novo. Aleluia. Jesus é especialista em buscar o fraco e transformá-lo em forte. Nós precisamos dessa liga e dessa união, estarmos unidos na mesma vocação de Jesus Cristo. Note bem que quando Jesus vai atrás dele, lá em João capítulo 21, quando ele está frente a frente com Pedro, Jesus apenas pergunta: Pedro, você me ama? E essa pergunta foi repetida 3 vezes.
E quem sabe é o que Jesus está perguntando para mim mais uma vez, ou para você: você me ama? Porque andar com Jesus não é só receber bênção. O problema é que muitos partilham o Evangelho e só colocam as bênçãos. Venha! É bênção, é prosperidade, é chato, mas se esquecem de falar também que andar com Jesus é ser perseguido. É andar com Jesus é ser bênção, mas também é ser perseguido. Por quê? Porque você está na verdade e o mundo está na mentira. E o mundo odeia a verdade e vai perseguir quem fala a verdade, porque eles estão mergulhados na mentira. A cultura cristã é uma contracultura do mundo. A igreja não tem a cultura do carnaval. A igreja não tem a cultura da bebedeira. A igreja não tem a cultura da associação, a transgressão da família. Não. A igreja tem outra cultura, que é a cultura da palavra de Deus. Então seremos perseguidos. Quando você demonstrar que não aceita, porque a Bíblia fala: não vos conformeis com esse mundo. No dia que a igreja baixar a cabeça e começar a aceitar tudo aqui dentro, a igreja se acaba. Então a igreja não se conforma com certas coisas que esse mundo diz que é certo. A igreja vai na contramão e diz é errado. A igreja prega a obediência aos pais. A igreja prega o casamento entre homem e mulher. A igreja prega a abstinência do pecado. A igreja prega a verdade, a santidade, a modéstia, a caridade, a obra social, mas acima de tudo, a transformação pelo caráter de Cristo. Pelo caráter de Cristo. E quando Pedro confessa que ama Jesus e começa a andar com Jesus de novo, a sua vida se transforma. De traidor, ele se torna o mais fiel de todos. Aquele homem que era valentão se torna manso que não ovelha. E se torna o maior pregador do Evangelho. Você não vê, até Paulo era um grande pregador, o maior erudito e o maior teólogo, mas você não vê na Bíblia Paulo pregando e de uma vez 3 mil homens aceitando Jesus. Você não vê Paulo pregando e 5 mil homens aceitando Jesus. Ele ganhou milhares de almas. Mas como Pedro, ali no início do seu ministério, não. Pedro pregou a primeira mensagem, 3 mil homens aceitou Jesus. Depois ele pregou a segunda, mais 5 mil. Pedro ia orar, as pessoas se aproximavam dele, a sombra de Pedro, envolvida pelo poder do Espírito, curava as pessoas. Então decidiram prendê-lo e ameaçá-lo de morte. E quando Pedro já tinha assistido a morte de Tiago à espada, pegaram o apóstolo Tiago e cortaram a cabeça dele, decapitaram ele na porta do templo central de Jerusalém. E Pedro assistiu isso com os discípulos. Pedro sabia que isso era coisa séria. Mas o que Pedro fez? Orou e foi dormir. Por que ele foi dormir? Porque ele descansava em Jesus. Ele aprendeu a descansar no Senhor Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados. Você está cansado? Descansa em Jesus. Está preocupado com o boleto, com conta, com isso, aquilo? Descansa em Jesus. Ele tem descanso para você. Ele pode dar descanso para a sua mente, descanso para a sua alma e mostrar para você. Se você confia nele, você vai declarar como Davi: Davi, o Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou os meus pés de um terrível e horrível charco de lodo e ficou os meus pés sobre uma rocha. Por isso eu lhe darei um cântico novo e o adorarei. Essa é a posição do Pedro. Até preso, sob ameaça de pena de morte, Pedro dormia e descansava, porque ele conhecia Jesus. E esse homem aqui tem autoridade para falar sobre essa palavra, porque ele começa a falar: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Aqui eu começo a mensagem. Vocês têm se aproximado de Cristo? De quem nós temos se aproximado? Se você se aproximar de Cristo, tudo vai mudar. Se você se aproximar de Jesus, tudo vai melhorar. Você vai enxergar as coisas diferentes. Quando você se aproxima de Jesus, você vai absorvendo intimidade com Jesus, e você começa a descansar nele e confiar mais nele. E você entende que tudo que acontece na sua vida,
de bom e de mal, Jesus está no controle total. Você não está mais só. Você não é mais órfão. Agora você tem um amigo certo das horas certas. Nunca vai te deixar. Nunca vai te desamparar. De quem nós temos que se aproximar? Muitos só estão se aproximando da internet. Muitos só estão se aproximando do seu time de futebol, do seu trabalho. Tem pessoa que morre pelo trabalho. É horas e horas extra. Ele idolatra o chefe, idolatra a bandeira da empresa. Nós temos que trabalhar e honrar o nosso trabalho, mas temos que se aproximar de Jesus Cristo para ser fortalecido na terra. Outros dão prioridade a todas as coisas, mas vão se afastando da igreja aos poucos. Se afastam do curso de doutrina, se afastam da escola bíblica dominical, se afastam dos trabalhos da igreja, dos cargos. Hoje em dia tem pessoa que, quando é convocado ou recebe um convite para exercer um cargo na igreja, eles falam: não quero não. Agora oferece um cargo de gerência na empresa dele. Quando ele quer, ele fala: eu quero. Quanto que é o salário? Vou ganhar mais? Eu quero. Agora fala para ele assim: você quer ser um presbítero na igreja? Tem muitos que falam: eu quero, mas hoje em dia muita gente está dizendo: pô, irmão, não quero não. Eu não estou preparado, eu não tenho teologia, eu não tenho tempo, eu estudo isso aqui, porque tem medo da responsabilidade, tem medo do chamado e está com covardia. Porque se o ministério convocar, é porque você já recebeu a chamada de Deus. Ninguém desse altar aqui vai chamar você para um trabalho de brincadeira, vai chamar porque Deus mandou, Deus revelou, Deus tocou. E o Deus que falou com eles vai falar com você também. Mas você continua correndo, continua pedindo um tempo para Jesus. E como é que fica a obra na sua vida? Como é que fica o seu chamado na sua vida? O Senhor está falando: se aproxime de mim. Não se aproxime de outras coisas. Quer se aproximar de Jesus? Quer ouvir Ele falar no seu ouvido? Quer ter revelação? Quer ter prazer na oração? Você quer ver mudar a sua vida de oração? Se aproxime de Jesus. Muitos perderam o prazer de orar. Se ajoelha, mas não tem mais vontade de orar. Não tem mais desejo de ler a palavra. Não tem mais desejo de buscar o povo do Espírito Santo. Eu sou de uma geração em que os crentes aceitavam Jesus, já ia buscar dom do Espírito Santo, já ia buscar poder para expulsar demônio, orar pelos enfermos, evangelismo, buscar subir monte, descer monte. Hoje o monte está mais difícil, mas a minha geração é ensinada a buscar o poder de Deus, buscar a graça de Deus, o revestimento do Espírito Santo. Mas hoje estamos vendo uma geração, estou generalizando, mas é uma geração tão light, tão Nutella, que até uma exortação bíblica deixa eles abatidos, eles querem parar de ser crente. Agora não, o pastor puxou minha orelha. Agora não, porque eu estou mandando orar. Não vou lá não, vou faltar na ceia. Ai meu Deus do céu, é necessário se aproximar de Jesus, não é se aproximar do Papa, não é se aproximar da celebridade, não é se aproximar do artista gospel, não é se aproximar do pregador famoso. A igreja não precisa de pregadores famosos para receber avivamento, porque o avivamento não vem de pregador famoso e nem de cantor famoso. O avivamento vem de Jesus e pela sua palavra. Quem recebe a palavra, levanta a mão e recebe a visita do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Aleluia. Houve um tempo em que, quando o pregador falava Martinho Lutero, a igreja nem conhecia. João Wes, a igreja nem conhecia. Bartolomeu, a igreja nem conhecia. Mas quando o pregador falava o nome de Jesus, a igreja levantava a mão e dizia: esse eu conheço. Esse eu conheço. Não precisamos de pregadores famosos. Não precisamos de artistas famosos, cantores famosos. Precisamos se aproximar de Jesus. Precisamos se aproximar do querido Jesus, do amado Jesus. É Ele que eu quero
quero se aproximar, é Ele que eu quero sentir, é Ele que eu quero abraçar, é Ele que eu quero abraçar, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o maior de todos, e Ele está te chamando. Vem, se aproxima de mim, eu não estou te esperando, eu quero que você se aproxime do altar, se aproxime da palavra, se aproxime da fogueira, se aproxime do fogo. É noite de renovação espiritual. É noite de renovação espiritual. Cristo por rejeitado. O que é que rejeitaram de Jesus? Número 1, rejeitaram a pregação de Jesus. Isaías 53, quem deu crédito à minha pregação? Quem deu crédito? Houve pessoas que, quando Jesus estava pregando, se abaixaram, pegaram pedras e queriam apedrejá-lo. Aleluia! Houve pessoas que rejeitaram um copo de água para Jesus, não o receberam na sua casa, não lhe deram um prato de comida. Ele disse que passou por cidades, que ele seria rejeitado, os discípulos também, mas a casa que o recebesse. Significa que tinha casa que não recebia, mas a casa que recebeu, Deus recebeu a casa. Eu quero ouvir. Quem aqui não rejeita a presença de Deus? Eu quero ir para a sua casa. Eu não rejeito você, eu não rejeito o Senhor, eu te amo. Diga comigo assim: Jesus, eu não te rejeito, eu te recebo. Recebe o abraço de Jesus aí. Muitos o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 37, pelo que Deus escolheu Jesus de Nazaré e ungiu com o Espírito Santo, e andou fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lembra de José? No capítulo 37, José, acusado de adultério, é jogado na prisão, mas Deus era com ele. José é jogado na cisterna pelos seus irmãos, mas Deus era com ele.
Deus era com Jesus. E agora é a minha vez de declarar para vocês: Deus é com vocês. Deus é com vocês. E conforme Deus é com vocês, virá uma grande honra. É honra ser crente. É honra ser cristão. É honra ser ministro do Evangelho. É honra ser ministra do Evangelho. Deus te deu a maior honra que um ser humano pode alcançar. Não, se você fosse um governador, um presidente, um prefeito, ainda está abaixo de ser ministro de Deus. Billy Graham, o maior pregador do século passado, já morreu. Ele andava muito na Casa Branca. Os presidentes chamavam muito ele para orar, pregar, dar conselho. E um dia, estava perto das eleições dos Estados Unidos, e o Partido dos Democratas fez uma proposta para o pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham, o senhor é conhecido na nação, o senhor é um homem idôneo, é um homem impoluto, um caráter brilhante. Nós estamos oferecendo a candidatura a presidente dos Estados Unidos, e com certeza o senhor vai ganhar. E pelo senhor ser cristão, aí a nação também vai buscar Deus. Aí ele falou: vocês estão me rebaixando. Eu não vou me rebaixar. Eu estou acima disso. Eu estou acima. Aleluia! Aleluia! Se você entendesse o privilégio, grande honra nós já temos, mas receberemos mais honra ainda. Deus vai te honrar. Quem crê que Deus vai te honrar? Mas lá em cima, ele também chamou Jesus de a pedra viva. Por que a pedra viva? Número 1, Jesus é o fundamento. Paulo falou assim: ninguém pode edificar nada fora do fundamento. Quando você vai construir uma casa, um prédio, primeiro vem a base, o fundamento, o alicerce. Você tem que construir sim. Se você construir fora, você vai ser multado pela prefeitura, como centro de arquitetura e engenharia, vai te multar, porque aquela construção vai cair, porque a terra não sustenta o peso. Então você tem que fazer em cima da base. A lição aqui é simples: por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Porque a igreja está edificada em Deus. É a base, é o fundamento inabalável, que ninguém pode revelar. Ele é a pedra. Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve uma visão. Ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito de bronze. Acho que era de ouro, não era a cabeça, peito de bronze. Só sei que os pés eram barro misturado com ferro. E tinha uma montanha muito alta que tocava no céu. Veio uma mão, pegou uma pedra e lançou aquela pedra no pé da estátua, quebrou. Cada parte representava um império. Aí depois que derrubou aquela estátua, ou seja, todos os impérios, começou a nascer um novo reino. E esse reino não terá fim. Quem que era aquela pedra? Jesus o Messias. Jesus é a pedra fundamental que esmagará todos os reinos opressores, que já esmagou Satanás. É a pedra inabalável, é o alicerce verdadeiro. A Bíblia diz em Êxodo 17 que Israel estava com sede. E o povo dizendo: Moisés, precisamos se hidratar. Quer água, pastor? Quer água. E essa pedra existe até hoje. Inclusive, quando eu recebi esse tema, eu puxei a imagem dessa pedra. Ela existe até hoje. Só que ela não verte mais água, mas ela existe. A Bíblia diz que Deus ordenou Moisés a conversar com a rocha, bater um papo, né? Rocha, simples o Senhor, vê água para Israel. Só que a pressão era tão grande que ele perdeu o controle, pegou o cajado dele e bateu na rocha com ira e com arrogância. A rocha verteu água, mas por causa daquilo ele não pôde entrar na terra prometida. Porque aquela terra representava o próprio Senhor Jesus, a pedra que verteu água. E Jesus, como uma pedra viva, ele verte água também. João 7,37. Aquele que tem em mim, rio de água viva manarão, porque eu tenho a água da vida.
Eu sou a fonte da água da vida. Então Jesus é esta pedra gloriosa, e nós somos as pedras vivas que são edificadas. E por quê? Quando você se aproxima de Jesus, que é o fundamento, você é uma pedra, você vai ser o quê? Edificado. Deus vai usar você na construção. Então ele vai construir o quê? Um templo. O propósito de Deus é que você seja templo, para que ele venha morar dentro do templo. O que acontecia com os templos de Israel? A glória descia, a fumaça enchia, o fogo caía. Você edificado como um templo, vai ter fogo dentro de você, vai ter glória dentro de você, vai ter culto dentro de você, vai ter presença dentro de você. Você é um templo vivo de Deus, construído em cima de Jesus. Verso de número 5: e vocês também são essas pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, e oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Primeiro, se aproximando de Jesus, nós somos o quê? Templos vivos. Segundo lugar, sacerdotes. Só que tem uma coisa: em Israel, o templo é uma coisa, sacerdote é outra. Como é que fica agora? Você é templo ou você é sacerdote? E agora? Você é os dois. Você é os dois. Jesus era o sacrifício e era o sumo sacerdote. Só que na prática, o sacrifício nunca foi sumo sacerdote. Mas quando Jesus veio, ele fez os dois em um só. Ele, como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, se auto-ofereceu como único sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus por nós. E agora ele me transforma e transforma você em um templo espiritual, onde ele está dentro deste templo, sendo adorado dentro de você, no teu coração, na tua mente, na tua vida, e também te transforma em sacerdote. Agora, para entender isso, eu tenho que voltar um pouco na história. Ser sacerdote significa lealdade ao rei e serviço real ao Senhor dos Exércitos. Davi, ele teve dois sumos sacerdotes. Um se chamava Zadok, outro se chamava Abiatar. Quando Davi morava com Saul, Saul endemoniado tentou matar Davi, e Davi fugiu. Davi partiu para o deserto. Nesse tempo, o sacerdote de Israel era quem? Zadok. Zadok estava ali com Saul. Davi fugiu, foi para o deserto. E no deserto havia um acampamento com 85 sacerdotes, cujo líder era Aimeleque. Aimeleque era o líder. E Davi foi buscar lá no acampamento deles pão para comer e armamentos. A espada de Golias estava ali, foi entregue a Davi. Não havia comida mais, só os pães da proposição oferecidos a Deus. Davi comeu os pães que eram oferecidos a Deus. Deus permitiu. Come, meu filho, pode comer, você não pode passar fome. E Davi foi embora. Só que havia ali dentro um homem chamado Doeg, que estava sendo tratado de uma lepra pelos sacerdotes. E ele sabia que Saul estava na captura de Davi. E ele foi lá no palácio e disse: Saul, eu sei onde está Davi. Aonde? No acampamento dos sacerdotes. Saul foi lá com vários homens e caçou Davi em todos os lugares. Não achou que Davi não estava mais, mas por vingança ele decidiu matar os 85 sacerdotes de Deus. Então ele pode, esse próprio Doeg foi o único que teve coragem, matou, mas um escapou, o filho de Ameleque, chamado Abiatar. Ele escapou ferido e conseguiu achar Davi no deserto. E Davi fez uma aliança com ele e disse: você agora é o meu sumo sacerdote, vai consultar a Deus para mim através do rio do Minho. Duas pedras, uma branca e uma escura. O sumo sacerdote consultava a Deus. Se a palavra era sim, a pedra branca saía. Se era não, a pedra preta. Lembra quando a cidade que Davi estava foi invadida e levaram a família dele embora? Ele voltou e pegou aquela cidade ali
toda destruída, ele começou a chorar e se lembrou do sacerdote dele e falou: vem cá, filho, vem cá, consulta a Deus aí, eu vou atrás ou eu não vou? Ele consultou pedra branca, urim e tumim. O Senhor está dizendo: vai, Davi, porque o Senhor vai devolver tudo, vai restaurar tudo, e voltará com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos e com todos os bens. Davi convocou seus capitães, montou nos seus cavalos e marchou. Porém havia uma coisa interessante, um sinal de Deus. Davi, você pode até ir, mas só avança quando eu for primeiro. E qual que é o sinal? Eu vou passar a cavalaria de fogo por cima da copa das armoreiras. Aí você vai ouvir os cavalos passando lá. Aí Davi é ungido rei da tribo de Judá e Hebron. Fica ali 7 anos. Depois ele é chamado para Jerusalém. Aí o sacerdote Abiatar, o sumo sacerdote, e os Zadok ficam juntos com ele. Ou seja, os dois foram fiéis a Davi quando Saul era rei. Ele não traiu Davi, tirou com Davi. Ainda que Zadok ficou no palácio, ele levava informações a Davi. Foi só algo formal. Mas agora eles seriam provados. Quem era o sumo sacerdote fiel? Sabe como foi provado? Segunda aprovação: o filho de Davi, Absalão, decide trair o pai, tomar o trono e queria matar o pai. O pai, quando brigar com o filho, fugiu. E o coração de Davi era segundo o coração de Deus. E Davi jamais ia derramar o sangue do seu filho. Ele perdoaria o seu filho. Davi fugiu. Aí nesse momento, Zadok disse: eu vou contigo. Davi disse: fica. E Abiatar: eu vou contigo. Fica. Os dois passaram no teste. Ficaram com Absalão, mas com a permissão de Davi. Passou o que passou, Absalão foi assassinado. Aí agora Davi está com 70 anos, gemendo na cama, doente, perto da morte. Mas ninguém sabia quem seria o rei. Betseba chegou e Davi disse: Salomão, teu filho, como é que faz? É ele ou é Adonias? Davi: o Senhor me tocou que é Salomão que será mandou. Ficaram combinados. Porém Adonias descobriu, fez uma reunião com os príncipes do reino. O alto escalão fez um churrasco e disse: eu vou ser rei, não é Salomão não. E começaram a apoiar. Porém o profeta Natan descobriu e chegou em Betseba e falou: vai ao rei e fala o que está acontecendo, porque eu vou depois e confirmo tudo. E ela foi e disse assim: rei Davi, sim, pode falar. Quem será o próximo rei? Salomão. Pois Adonias disse que a ele, e já está tudo preparado. E você sabe que quando Adonias assumir, ele mata Salomão e me mata também. Aí Davi falou assim: ó, pega minha mula branca, pega minha coroa, minha capa, chama o profeta Natan e pega os dois sacerdotes aí, Zadok e Abiatar, e consagra Salomão a rei. Mas quando foram procurar Abiatar, onde ele estava do lado de Adonias, apoiando Adonias. No último e terceiro teste, ele traiu Davi. Ele viu Davi fraco, velho, cansado, impotente na cama. Então ele disse: agora é a hora de eu virar de lado. Deus chama sacerdotes que não vão fugir. É por isso que ele vai te fazer sumo sacerdote de Deus, para você ser fiel e seguir o rei até o fim. Não abandonar o rei e correr até o fim. Deus nos chama para ser sumos sacerdotes e sacerdotes, porque o sacrifício só pode ser aceito
se o sacerdote oferecer. E o seu sacrifício é a sua coração escuro, é a sua vida oferecida no altar. Mas para concluir aqui, deixa eu te falar uma coisa interessante. No ano 70 da era cristã, a profecia de Jesus se cumpriu. Jerusalém caiu abaixo, não ficou nenhuma pedra lá, levado até as pedras, e o templo caiu, e os sacerdotes foram restituídos. Desde os anos 70 até agora, Israel não tinha mais sumo sacerdote, nem sacerdote, e nem templo. Porém, nesse ano, após mais de 2.000 anos, Israel descobriu uma pessoa por nome de Baraque, doutor da lei, fervoroso das escrituras, candidato a ser sumo sacerdote de Israel. Israel chamou a tecnologia para ajudar, tirou o sangue dele e foi na raiz genética de Arão, ele chamou de Arão. E quando bateu lá os cromossomos, descobriu que esse homem, ele tem a mesma genealogia de Arão, ele é um sacerdote da mesma descendência. Israel chegou lá no no Instituto do Templo, aonde já existe todas as vestimentas do sacerdote, está pronto, os utensílios, uma arma, tudo conforme a Bíblia fala, está pronto, tudo idêntico, só faltava o sacerdote e o templo. Chamaram esse homem lá, fizeram uma reunião e o consagraram a sumo sacerdote de Israel. Israel hoje tem o sumo sacerdote. Aí fizeram um sacrifício a Deus com uma ovelha. Filmaram e disseram que era um teatro, um ensaio, mas não. Foi o primeiro sacrifício, mesmo sem tempo. Aí agora eles estão esperando alguém ajudar eles a construir o templo. E o que esse homem faz? Agora, ele clama pela volta do Messias. Eu conheço o Messias, você conhece? Quem conhece o Messias aí? Eles estão clamando: o Messias vem nos ajudar, vem restaurar o reino. Já tem sacerdote, mais de 2 anos sem ninguém lá apareceu. Isso é um sinal claro da vinda de Jesus. Ele se aproxima a cada momento. Enquanto Israel está esperando ele,